Oi, pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que ler os rótulos de alimentos pode ajudar muito no momento da compra para uma escolha de uma alimentação mais saudável? Fiquem de olho que agora no próximo vídeo vocês vão aprender a desvendar esse monte de informação que a gente tem nos rótulos de alimentos. Vem com o Nutri pra Vida! Então, vamos conversar um pouquinho sobre rótulos dos alimentos? Pensando numa alimentação saudável, a gente sempre vai preferir manter uma dieta mais rica em produtos in natura. Então, por exemplo, frutas, verduras, legumes. E a gente vai fazer o máximo para evitar os produtos industrializados. Só que a gente sabe que na correria do nosso dia a dia, esses produtos que a gente encontra no supermercado, eles auxiliam muito na nossa rotina. E é possível, sim, a gente fazer compras no supermercado, consumir alimentos industrializados, porém escolher aqueles que seriam mais saudáveis dentre as opções. E ler os rótulos dos alimentos vai auxiliar exatamente nisso. Então, a primeira coisa que a gente deve observar numa embalagem, num produto industrializado, é a lista de ingredientes. Essa lista de ingredientes, ela vai estar ordenada sempre daquele componente que tem em maior quantidade para o outro que tem em menor quantidade. Então, é essa lista de ingredientes que vai dizer pra gente se realmente esse produto que eu tô levando tá me entregando aquilo que eu queria, certo? Por exemplo, achocolatado. Deem uma olhada nos rótulos dos achocolatados que vocês costumam comprar. Geralmente, não é todo, mas a grande maioria dos achocolatados, o primeiro ingrediente que tem na lista de ingredientes não é o cacau em pó ou o próprio chocolate, e sim o açúcar. Então, na verdade, você vai estar levando mais açúcar do que o próprio chocolate, que é o que você queria levar, certo? Um outro exemplo é aquele caso do pão integral que a gente conversou no último vídeo. Para o pão ser 100% integral, o primeiro ingrediente tem que ser a farinha de trigo integral. Se esse pão tiver a farinha de trigo tradicional como primeiro ingrediente, ele já não é 100% integral. Daí vai depender dos seus objetivos, tá certo? Aqui em cima vocês estão vendo um exemplo de lista de ingredientes, que é de um pão integral. E o primeiro item é a farinha integral. Então, nesse caso, a gente pode dizer que ele é 100% integral. Agora, uma outra coisa que a gente tem que observar, e essa todo mundo costuma olhar, é a tabela nutricional. E ela traz muitas informações importantes, não somente o valor calórico. Então, assim, se a gente for observar, como aqui no modelo aqui em cima, de cima para baixo, a gente tem a tabela nutricional e embaixo a primeira coisa que tem descrito é a quantidade da porção. Porque assim, geralmente os alimentos eles vão ter essa tabela nutricional calculada por porção. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho esse produto aqui. Se eu for olhar aqui a porção desse produto, aqui tá dizendo que a porção de 25 gramas e é correspondente a 2 colheres de sopa. Então, tudo que tá aqui nessa tabela é correspondente a 2 colheres de sopa e a 25 gramas. Só que o pacote todo tem, na verdade, 500 gramas. Então, a gente tem que ter um cuidado para fazer essa multiplicação, dependendo da porção que você vai consumir ou se você for consumir o pacote todo. A quantidade de porção que tem na tabela nutricional vem pela sequência das normas de rotulagem. Vem o valor calórico, que pode ser em quilocalorias, geralmente é em quilocalorias e quilojoules da porção. Aí vem a quantidade de carboidratos, a quantidade de gorduras e a quantidade de proteínas em gramas. E também costuma vir a fibras alimentares em gramas também. E atualmente também é necessário colocar a quantidade de sódio. Só que esse componente sempre vai aparecer na tabela nutricional em miligramas. Voltando aqui na tabela nutricional, no modelinho que vocês estão vendo aqui em cima, a última coluna da direita existe uma sigla, VD. VD nada mais é do que valor diário. E
E esses números que vão estar nessa coluna, eles vão estar em percentual. Então, geralmente, esse cálculo de percentual é o correspondente daquele nutriente, por exemplo, de carboidratos, para uma dieta de 2.000 quilocalorias. Então, voltando aqui nesse exemplo desse pacotinho aqui. Olhando aqui, por exemplo, a quantidade de carboidratos que tem nessa porção corresponde a 4% do valor diário recomendado. Então, isso vai também variar de acordo com o objetivo de cada pessoa. Se você quer controlar carboidratos no seu dia, ou gorduras, ou ainda se você quer aumentar a ingestão de fibras alimentares. Vai depender de cada um. Agora, uma ressalva que eu gosto de fazer é justamente para essa quantidade de sódio que tem nos produtos industrializados. É importante a gente lembrar que o sódio ele vai estar presente independentemente se o produto é salgado ou não. Deem uma observada nos rótulos dos alimentos. A maioria dos produtos tem sódio. É claro que um alimento salgado, um embutido, vai ter mais sódio. Então, tem que ter muito cuidado com essa quantidade de sódio. Aqui, por exemplo, vejam aqui nessa tabela, olha só a quantidade de sódio que tem nesse produto. Ele chega a ter cerca de 1.500 miligramas de sódio. E a recomendação de sódio para um adulto é de 2.000 miligramas. Ou seja, em uma porção desse produto, você já vai estar consumindo quase que toda a sua recomendação diária. E no caso das crianças, essa recomendação ela cai para 1.200 miligramas, aliás. Então, pensa como é importante a gente ficar de olho com a quantidade de sódio que tem nos alimentos, tá ok? Uma outra informação que geralmente tem nos rótulos de alimentos e geralmente também é utilizada para marketing, propaganda, publicidade, é as denominações diet, light e zero. Então, vamos entender de uma vez por todas o que seriam essas denominações. Na verdade, quando o alimento ele recebe essa nomenclatura de diet, quer dizer que ele é um alimento feito para dietas especiais, mas não necessariamente é um produto feito especificamente e somente para os diabéticos. É possível que esse produto também atenda outras populações, porque diet quer dizer reduzido em algum componente. E ele pode ser não só reduzido, como substituído por outro. E esses itens que podem ser reduzidos pode ser açúcar, pode ser gordura, pode ser o sódio. Então, de repente, você pode comprar uma batata de pacote que ela é diet em sódio. Então, qual que é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vê um produto diet? Tá legal, esse produto é diet. É diet em quê? Em qual componente que ele é reduzido? E uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado é que nem sempre os produtos diets são menos calóricos. Um grande exemplo disso são os chocolates diets. Porque a maioria das indústrias, quando reduz a quantidade de açúcar desses chocolates, acaba tendo que aumentar a quantidade de gordura para manter a estrutura e a característica do produto. E aí, muitas vezes, ele pode ter até mais calorias do que o produto tradicional. O produto light é aquele que deve ser reduzido em 25% de algum componente. E esse componente pode ser açúcar, gordura ou sódio. Geralmente, esses produtos acabam, por essa redução, tendo um menor valor calórico, tá? Mas ele também, um produto light, não necessariamente é só indicado para uma pessoa que está fazendo dieta e que quer reduzir calorias, tá certo? E, finalmente, os produtos que têm a denominação zero. Nesse caso, aí sim, se um produto tiver escrito zero açúcar, isso quer dizer que ele não tem açúcar e não houve substituição por nenhum outro ingrediente, como acontece com os produtos diets, que às vezes um produto diet em açúcar, a indústria substitui o açúcar por adoçante, por exemplo. Se um produto está escrito zero açúcar, realmente ele não tem açúcar e não tem nenhuma substituição. Mas também pode ser zero em gordura, né? Zero em sódio. Então, a gente tem que sempre observar qual que é o componente, dependendo do seu objetivo.
Viu só como é importante a gente ler os rótulos? Agora, tem um público que não pode deixar nunca de ler os rótulos dos alimentos, que são os alérgicos. E se a gente for observar, sempre nas embalagens, embaixo da lista de ingredientes, vai ter um alerta: alérgicos, atenção alérgicos, contém glúten ou contém derivados de soja, contém traços de glúten. Por quê? Às vezes aquele produto, ele naturalmente, por exemplo, não contém soja, mas na sua tabela de ingredientes, mas ele pode ter derivados de soja, o que para uma pessoa alérgica já pode causar um grande transtorno. Então, esse público nunca pode deixar de ler os rótulos. E aí, gostou desse vídeo? Foi interessante para você? Você aprendeu como que a gente pode escolher e fazer escolhas mais saudáveis através da leitura dos rótulos dos alimentos? Se você gostou e acha que conhece alguém que também deveria aprender a fazer melhores escolhas, compartilhe esse vídeo e não deixe de deixar o seu like aqui embaixo. Continue seguindo a gente para mais vídeos. Tchau, tchau!